Entrevista na Rádio Excelsior sobre os ataques às escolas. Tô chegando aqui um pouco atrasado, por isso que eu comecei o vídeo já. Mas já chegamos. Boa tarde, Zezito. E Danilo chegou aqui aos nossos estúdios. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Márcia. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Zezito. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. Como sempre, um prazer imenso estar aqui. Vim correndo, por isso ainda estou ofegante. Estou ouvindo. E eu aproveitei para conversar com nossos ouvintes, porque eu sempre gosto de trazer de estar na ordem do dia, assim, trazer, né, para discussão essas questões tão impactantes, né? Infelizmente a gente tem que falar, eu acho que é dessa forma que eu faço a minha parte, você a sua, e as coisas ajudam a ser a transformação, não é mesmo? Informação sobre saúde mental ajuda a produzir saúde mental. Isso é importantíssimo a gente deixar claro para a população, que um espaço como esse, que ainda infelizmente são poucos, a gente tem a oportunidade de refletir sobre diversos aspectos com relação à vida emocional das pessoas e os relacionamentos delas. Porque a gente é relacionamento, a gente é emoção, a gente tem... somos mentes, então precisamos ter saúde mental. E falar sobre esse tema é crucial para que a gente consiga, por exemplo, só dando um pequeno exemplo, identificar precocemente algo que pode ser um risco para a nossa saúde, alguma coisa que possa vir a se tornar uma coisa mais grave, a gente já tem como prevenir. É verdade. Então, a informação, sem dúvida alguma, ajuda. Auxilia muito, né? Agora a gente precisa, além disso, obviamente, de outras tantas questões, como por exemplo as políticas públicas que precisam privilegiar, né, as questões de saúde mental, de saúde emocional da população. Aí um exemplo, já que a gente está falando dos ataques às escolas, existe um projeto de lei já há muito tempo. Foi feito esse projeto e ainda ele não foi votado, que exige a obrigatoriedade de psicólogos nas escolas. Sim. Infelizmente a gente ainda não tem previsão de quando isso vai ser votado. É interessante que a gente tenha essa possibilidade de discutir esse tema até para cobrar aqueles que nós elegemos para que verdadeiramente levem em consideração essa possibilidade de algo que é crucial, que é essencial. As escolas privadas têm, mas as escolas estaduais e municipais... E nem todas, todas têm. É importante lembrar que como não há uma obrigatoriedade, às vezes uma pedagoga que fez uma especialização em psicopedagogia, e isso acaba trazendo para si essa responsabilidade quando na verdade são áreas diferentes. Né? Então existem algumas especificidades que são interessantes para a gente levar em conta, que tendo obrigatoriedade fica muito mais fácil a gente... trabalha com essa prevenção. E Danilo, esses ataques em escolas, né, estão se tornando cada vez mais comuns, né? Eu lhe pergunto, o que eles têm, falando em comuns ou mais frequentes, o que eles têm em comum? Podem ter ligação, por exemplo, com a busca de atenção, com a necessidade de serem vistos, de fama? A gente precisa levar em consideração que existem múltiplos fatores quando a gente fala de uma situação tão díspare como essa, mas que existem também algumas peculiaridades que são bem parecidas, bem próximas nos casos, tanto aqui no Brasil quanto nos outros países. Em especial nos Estados Unidos, onde a gente tem uma visibilidade muito grande desse tipo de ataque. Muitas vezes a gente vai ver que existe ali o conteúdo do bullying, né? Isso é algo importante de ser levado em consideração. Existe alguém que tem uma baixa tolerância à frustração, que também é algo para ser levado em conta, que geralmente é quem inicia esse ataque, quem engendra esse tipo de ataque, tá? E existem possibilidades de questões familiares envolvendo o histórico pessoal dessas pessoas. E isso a gente vai conversar mesmo, porque eu ia ali perguntar até se você acha que existe uma relação entre o bullying e esses massacres, né, nas instituições de ensino. Sim, existe. Existe uma relação muito grande, tá? A questão do bullying, é importante a gente estar sempre falando sobre isso, Márcia, porque o bullying é algo extremamente sério.
A gente, durante muito tempo, negligenciou essa temática. A gente omitiu, simplesmente não falou, naturalizou, é normal ter esse tipo de coisa. E hoje isso está vindo à tona, está vindo à baila de forma tão contundente, justamente por conta dos resultados, por conta dos desdobramentos que a gente tem, né, que agora estão tomando uma característica muito extensa, até por conta das redes sociais estarem propagando isso de forma muito mais extensa. Eu estava lendo que estudos apontam que o risco de efeito contágio de ataques em escola, né, com relação à notoriedade dada pela mídia aos autores, né, que isso vem incentivar outros massacres também. Você concorda? Concordo. Do mesmo jeito que existe o efeito Werther, que é quando se fala de suicídio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a forma como se fala do suicídio pode ter uma característica de romantização do suicídio que leva a mais suicídios. A gente também tem que ter muito cuidado com relação à divulgação dos ataques, porque muitas vezes isso acaba retroalimentando, dando ideia, entre aspas, né, para outras pessoas também terem atitudes semelhantes, terem atitudes parecidas. Então é sim muito importante que a gente discuta isso agora com todo o cuidado, para não romantizar, para não trazer uma ênfase demasiado grande na história pessoal do que engendrou o ataque, né? Que aí a gente tem que tomar muito essa questão, né, para não deixar uma coisa dramática, uma coisa que isso acaba envolvendo afetivamente pessoas que se identifiquem com ele. Isso é muito perigoso. Retroalimenta, isso aumenta consideravelmente a probabilidade de se repetir um tipo de ataque como esse. E eu estava lendo também, Danilo, que pesquisas apontam que esses massacres adquiriram ainda mais dimensão por violarem o ambiente-chave que é a escola, né? A construção da cidadania, né? E que deveria garantir, na realidade, a segurança de centenas de crianças, né, que ficam sob sua tutela. Você acha que há uma relação também, essa relação do bullying, né, novamente, é um grande vilão com relação a isso? Eu concordo, eu penso que sim, não concordo porque eu não sou psicóloga. É sim uma questão bastante relevante, e a gente tem que levar em consideração que bullying misturado com baixa tolerância à frustração vai dar uma fórmula muito ruim, tá? Essa baixa tolerância à frustração, Márcia, pode acontecer em casos de transtornos psiquiátricos, problemas de saúde mental, tá? Assim como pode ser decorrente apenas de um padrão de parentalidade. O que é que eu estou chamando de padrão de parentalidade? Sim. O jeito como nós educamos nossos filhos. E infelizmente nós vivemos hoje uma cultura de gratificação imediata. E os filhos não estão sabendo lidar com frustração, não estão sabendo lidar sequer com a espera por uma gratificação retardada, uma coisa mais demorada. E aí acabam com essa dificuldade de lidar com a frustração. É o imediatismo. Exatamente, a questão é essa, o imediatismo. As pessoas estão tendendo a ter reações abruptas, abusivas, diante de uma situação de frustração, e muitas vezes numa lógica de retribucionismo. Eu vou retribuir o mal que me causaram. É a questão da lógica da vingança. Entende? Então, por isso que eu falei que existem conteúdos aí importantes com relação à questão familiar dos envolvidos. Porque, sim, nós precisamos nos aproximar dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. E nós estamos vendo que, infelizmente, a tecnologia nos aproxima dos que estão distantes e nos afasta dos que estão próximos. Eu me lembrei agora, né, que há alguns anos atrás, talvez 10 anos, não lembro bem, foi um colégio que era em Pituaçu, virou faculdade depois, e minha filha tirou o 3º ano lá. Você se lembra de uma gincana? Houve uma gincana e o menino estava em desvantagem em relação a uma menina, e ele dormiu na rua, preparou, né, dormiu fora de casa, e se planejou tudo. Quando chegou de manhã, que a professora começou a aula, ele entrou e matou essa menina. É importante. Competindo, ele se sentindo, a menina nem percebia, porque ela tinha sido melhor do que ele, então ele quis se vingar. É o que você disse.
É a tolerância, a intolerância. Uma intolerância demasiada e uma lógica de competitividade. Né? Por que as escolas não ensinam a colaboração em vez de competição? O tempo inteiro a gente vê um estímulo à competição. Competição natural, não estou querendo dizer aqui que é ruim, ou que não, faz parte da vida. Agora, se a gente tem um padrão educacional que estimula deliberadamente a competição, a gente pode ter um problema no futuro. Isso. E a gente não está tendo no futuro, não, a gente está tendo hoje. No presente. É você ensinar seu filho que competir é bom, mas perder faz parte. Pois é, a questão tá aí. A gente tem que ter muito discernimento, muito amadurecimento para lidar com o perder, porque esse perfeccionismo, esse imediatismo que a gente tem de querer tudo agora, imediatamente, a gratificação tem que ser já, isso só faz trazer uma sensação de baixa autoestima, um complexo de inferioridade que vai fazer com que aquela pessoa tente compensar esse complexo suplantando o outro. E isso é uma questão... chegar aos extremos. Exatamente. E é bom lembrar que a boa parte desses ataques que a gente tem visto, e não só aqui no Brasil, como fora também, recente a gente viu, né, o ataque lá na Nova Zelândia, a gente vê o quê? Existe uma questão muito forte de intolerância e isso aliado a conteúdos de saúde mental. Sim. Pessoas com transtorno mental que não foram devidamente identificadas e tratadas. Com o afinco e a dedicação necessária para poder realmente oferecer aquela pessoa não precisar atuar, não passar ao ato, porque elas passam ao ato, elas saem da fantasia, porque a fantasia faz parte da vida humana, mas se a pessoa passa ao ato, faz algo, ela dramatiza, ela corporifica, ela incorpora aquele drama e faz o mal ao outro, a gente já tem uma situação drástica, dramática, que inclusive vai envolver pessoas que não têm necessariamente que ver com aquele tema que trouxe o mote para o ataque em si. É como você diz, tomara que agora sancionem esta lei. Inclusive tem uma psicóloga que está comentando aqui no Instagram, Márcia, dizendo assim, ó, a implementação de um projeto de psicólogos nas escolas agora, mais do que nunca, é crucial, é necessário. Precisamos nos importar mais com a saúde mental dos nossos jovens. Larissa, que está falando aqui exatamente Larissa. isso. Exatamente. Precisamos dar atenção à saúde mental. Porque você tá, às vezes, a família até não tem nem condição, às vezes o menino está isolado, mas aí, como eu vi eu vi o testemunho de um avô que disse, não, ele era quieto, ele gostava de ficar sozinho, não percebia que era um isolamento, mas às vezes a escola detecta isso. Sim. Um psicólogo na escola já vê o comportamento diferenciado, né? Aí já orienta. Vivemos, Márcia, um analfabetismo emocional. As pessoas não conseguem diferenciar, por exemplo, ansiedade de fome. As pessoas não sabem a diferença de ansiedade. Tá com alguma coisa incômoda, come alguma coisa. Porque deve ser fome, deve ser qualquer outra coisa. Porque a gente cresce com essa lógica, né? A gente, bebezinho, quando tá incomodado, chora, não tem outra forma de se expressar senão pelo choro. A mãe faz o quê? Coloca alguma coisa na boca. Aí coloca o peito, coloca a mamadeira, dá o mordedor, alguma coisa na boca. A gente cresce com essa lógica, justamente retroalimentando a ideia de que a gente não sabe nem sequer o que está sentindo. Só sabe que vai focar no botar alguma coisa na boca. E aí nesse analfabetismo emocional, isso se prolifera para as outras emoções. As pessoas não sabem, por exemplo, dizer se elas estão ansiosas, se elas estão com raiva, se elas estão com medo, se elas estão com angústia, remorso, não sabe dizer como é isso. Então é importante a gente educar as pessoas para olharem para si, para perceberem o que estão sentindo, para perceberem o seu entorno. Como é que olha para um filho e não vê que tem algum problema com ele? Isso. Entende? E que ele prefere viver uma vida completamente apartada da vida social, da família, do contexto familiar. Um filho que começa a se esconder os braços, aí quando você vai ver, tá cheio de cortes, porque tá praticando cutting. E, meu Deus, eu não percebi. Como não percebeu? Convive na mesma casa. Se fosse na Roma antiga, que o cara viajava, passava 2 anos, depois voltava. Não deu pra perceber, eu tava viajando. Mas não, a gente tá vivendo no Brasil, no 2019, dá pra gente perceber que tem alguma coisa errada. Verdade. Então, é preciso que a gente tenha isso em vista e invista no diálogo, invista no relacionamento.
Nós precisamos nos relacionar com qualidade. É realmente investir e perceber como é crucial o olho no olho, como é importante. Ah, mas eu nunca tive a oportunidade e agora é difícil. Não, é a hora, ou agora é o momento, e a todo momento é o momento da gente construir isso. Se não teve a oportunidade de fazer antes, ah, mas eu não recebi, eu não sei como é que eu faço. Tenta junto, vai aprender junto, fala dessa dificuldade. Fala pro filho adolescente, poxa, eu não tive a oportunidade, eu não tive uma educação próxima do meu pai. Eu não tô dizendo para ninguém virar amiguinho do filho, que isso também não é saudável. Não é saudável. Tá? Eu não tô dizendo para ninguém fazer de conta que não existe uma relação ali assimétrica. Existe uma relação assimétrica. Uma relação entre filho e pai é assimétrica. E é importante que haja essa hierarquia. Isso, inclusive, é uma baliza para o desenvolvimento mental daquele futuro adulto, aquela criança ou adolescente. É importante que ele tenha isso. A gente tem cumplicidade. Isso, a gente tem aproximação. A gente pode ter uma educação democrática, mas não simplesmente achar que é amiguinho, que ele vai contar tudo, ou ficar enciumado da amiga, da colega da escola, esse tipo de coisa. Ou competir com o filho que é o pior de tudo. Ave Maria. Eu vejo isso muito frequentemente no consultório. É mesmo. Mães que competem com as filhas, pais que competem com os filhos, e isso é extremamente... Assim, que a criança tenha essa atitude de competição para com os pais é esperado. Agora, o pai ou a mãe responder a isso entrando na... É difícil a gente administrar isso. São, no caso, crianças ali, né? Mentalmente falando. Entre pai e filho? Imagine. É algo assim surreal. Imagina, mas como acontece, é que a gente pode... Não é tão surreal, acontece porque a gente muito. sabe que você vivencia isso nos consultórios. Danilo, a gente vai rapidinho. Vamos lá, Zezito, para o intervalo comercial e voltamos já já. Estamos apresentando a Voz das Mulheres. Notícia da Notícia da de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde, aqui na Rede Excelsior de Comunicação, Entre Amigos. Apresentação, Ivanildo Pontes. Ouça o programa Entre Amigos também no aplicativo Excelsior. A sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. De segunda a sexta você acompanha, às 8 horas, aqui na sua Rede Excelsior. Saúde no ar. Apresentação. A gente vai falar também sobre as redes sociais, mas também a gente leva sempre para o lado da saúde mental, né? Porque ontem eu vi até um psicólogo falando sobre isso. Achei legal a colocação dele. Que a gente generaliza tudo, né? Muito. Né? E aquela coisa. Todo mundo é doente, às vezes o cara é homicida. E a gente acha, e o cara se diz com transtorno com coisa nenhuma. E tem famílias que tem transtorno. Assim, em adolescentes, a gente chama o transtorno que é mais comum que haja esse tipo de coisa, é o transtorno de conduta. Né? Porque o que a gente não vai caracterizar como transtorno de personalidade antissocial se a pessoa ainda não fixou verdadeiramente a personalidade. Mas, em tese, seria o antissocial. É o que a gente chama de psicopata. Tá? Não sente remorso, não sente culpa, porque não sente culpa, não sente remorso. Aí o que acontece? Muitas vezes, desde muito cedo, faz perversidade com outras crianças, às vezes as mais novas, com animais, né? Então tem sempre um padrão de agressividade e principalmente o que? Mentalmente falando, eles têm uma antecipação do mal. Eles dizem assim, vão fazer mal a mim, então eu vou antecipar, vou fazer primeiro no outro. Então essa dinâmica é muito comum, muito comum. E aí é um grande problema. Fácil. Agora é isso, a gente tem que cair naquela questão que de vez em quando eu falo também, Márcia. Tomar cuidado para não patologizar tudo. É isso nem que eu digo. Tudo, generaliza. Todo mundo é doente, todo mundo nem tudo é doença. Não é. Obviamente que não. Não, né? Caráter tá ali, né? Isso. Você tem que... Isso. Então, a gente pode ser caráter doença, mas pode ser também só o caráter. E a gente costuma generalizar e muitos desses criminosos aproveitam também, né?
E pagam bem seus advogados para arranjar patologia. Para justificar como uma loucura, insanidade temporária, né? Uma situação como essa. E veja a relação dos bancos para depósito ou transferência bancária. Ou ligue 3326. Segunda você está livre de tarde, né, Danilo? É mais fácil para mim dia de segunda. 3322 para mais detalhes sobre esta ou outras formas de doação. Todos eu conversei com, no outro dia eu estava no salão, conversei com Solange Rubim. Ela foi uma psiquiatra. Foi minha preceptora. Aí estamos conversando, contando um bocado de coisa sobre isso. Ela estava lá fazendo cabelo. E ela fez uma pesquisa com adolescentes infratores e eu fui colaborar. Ela me contou um bocado de experiência quando lá batendo papo. Não sei se ela lembra de mim não, mas... Um dia que encontrar de novo que eu for no salão. Solange Rubim de Pinho. Gente boa. O pai dela já morreu, mas era, não é? Uma sumidade. 1h40. Estamos de volta. Estou conversando com o psicólogo Danilo Cruz sobre os ataques em escolas. Se você quiser participar, fazer alguma pergunta, o telefone é o 33287666 e o e-mail é vozdasmulheres@m840.com.br. Um outro fator, Danilo, deixa eu ver, Jazito, veja se é ouvinte para a gente passar para outra abordagem aqui. Quer participar? Vamos ver. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde, minha amiga. Oi, Edna, tudo bem? Tudo bem. Como é que... Esse tema é um tema muito importante. Sim. Mas eu vou perguntar, fazer uma pergunta para a Danilo. Sim. Se ele puder me responder, ele vai me responder, senão eu vou ficar no ar. Eu fico hoje perguntando assim, por que antes não existia tanta violência contra os jovens, contra as crianças? Porque o ensinamento hoje, depois de tudo que acontece com os jovens, tem que ser com psicólogos. E às vezes os psicólogos a gente sabe que ajuda muito a gente. Mas nós que adultos, né, já somos jovens, para não dizer o contrário, criamos nossos filhos dando ordem. Não faz isso, não faz. Eu tenho meus filhos dizendo assim, se alguém me bater, você vai apanhar. Não. Se alguém me bater, você vai bater, não. Eu dizia assim, meu filho, se você apanhar, você corra. E eu também apanhei muito, coleguinha de escola, e corri. E hoje eu estou viva. Então hoje é aquela lei dos pais. Se você bater, você vai apanhar, você vai bater também. Se você chegar em casa apanhado, você vai ver se isso está certo. A melhor educação não é quando os pais ensinam o bom caminho, quando bota para trabalhar para fazer alguma coisa, que nossos governantes dizem que não pode trabalhar, que é contra a lei, mas quando os jovens de 13, 14 anos ficam pela rua armado, destruindo a vida do outro, usando droga, isso aí está certo, a melhor educação é do papai. Se eu estiver errada, que ele me perdoe, mas eu vou esperar a resposta. Obrigada, Edna, pela sua participação. Edna, na verdade existem algumas hipóteses hoje em dia que falam justamente de uma certa omissão por parte da figura paterna na atualidade. A noção de paternalidade hoje é diferente. A gente vê que antes existia uma hierarquização muito mais severa, uma educação muito menos democrática, e hoje em dia houve uma flexibilização disso e a gente está ainda lidando com os efeitos disso no momento. Por quê? Porque a noção de lei, de regra, de limite tem um pouco a ver com essa forma como a gente introjeta na nossa família essas regras, leis e limites, muitas vezes pela figura paterna. Mas hoje em dia isso não está sendo mais tão comum. Hoje em dia o que a gente vai ver é que os estudos de psicologia, por exemplo, da brincadeira, vão falar que os pais são muito mais brincalhões e as mães estão assumindo para si o papel que era antes de dar limite, que era antes supostamente da figura paterna, né? E aí nessa perspectiva a gente vai ver que ainda está um tanto quanto obscuro de quem é qual papel,
Como é que a gente lida com isso? Às vezes a gente vê famílias que se dissolveram e aí os pais separados. Eu não quero ser o chato, não, porque quando ele estiver comigo eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. E aí ninguém, no final das contas, dá limites, ninguém faz esse papel de introjetar essa lei. E aí acaba realmente tendo uma dificuldade maior com relação a esses relacionamentos familiares e principalmente essas crianças que vão se tornar adultos, muitas vezes sem referência. E aí é interessante a gente ver que antigamente as pessoas tinham mais severidade com relação à forma como lidar com o filho e tudo mais, mas assim, o bater, por exemplo, já existem vários estudos que mostram isso, que o tipo de punição física não é efetivo em termos de assim, o que é que você vai verdadeiramente conseguir. Melhor, a palavra exata é eficaz, não é eficaz. Por quê? Porque a criança aprende a não fazer aquilo na sua frente. Ela tem medo, mas não tem respeito. Isso, exato, entende? Não tem um respeito no sentido de que eu elejo a responsabilidade para mim e eu vou, a partir de então, fazer o certo. Não existe isso. Isso. Não existe isso, entendeu? Eu tinha uma amiga, eram 8 filhos ou 9. E o pai trabalhava embarcado na Petrobras. Então, quando ele chegava em casa, a mãe fazia queixa e ele batia em todo mundo pelo que tinha feito de errado, que não era nada absurdo. Quando ele viajava, todo mundo fazia tudo de errado. Voltava a fazer tudo de novo. Então, o bater em si não é exatamente uma estratégia eficaz, tá? Assim, existem inúmeros estudos, eu não estou falando baseado na minha opinião ou na minha vivência pessoal, eu estou falando baseado em estudo científico que prova que realmente não é efetivo, não ajuda. Agora, é importante ver o quê? Que a criança, ela precisa de atenção. E quando ela não recebe a atenção boa, a atenção positiva, qualquer atenção serve. Às vezes ela acaba aprontando para poder você parar de fazer o que você estiver fazendo, nem que seja para puxar a orelha dela ou para dar uma bronca nela, porque naquele momento você está olhando para ela. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com melhorar as relações para que a atenção seja uma tônica das nossas relações. É verdade. Curioso que eu tenho um e-mail de Vera e Vera diz: boa tarde. Concordo com você, Danilo. Estamos vivendo momentos de muita violência em vários níveis. Precisamos dar limite aos nossos filhos, inclusive estabelecer tempo de internet e de estarmos próximos e procurarmos um vínculo de confiança com nossos jovens. A adolescência é destemida. Isso, a gente precisa dar limites, isso é imprescindível, até porque aquele filho, ele precisa daquela referência, saber que até ali ele pode, a partir dali ele não pode, sabe? A própria convivência, porque vai virar um adulto que vai chegar no trabalho e vai querer ser gratificado imediatamente. E aí a gente vai ver que a gente já está vivendo hoje as consequências disso, Márcia. Exatamente. Hoje, a maior parte das demissões não são por incompetência técnica, são por incompetência relacional. As pessoas não conseguem se relacionar. Elas podem até saber o que fazem ali no trabalho, fazem bem feito, mas elas não conseguem se relacionar com as outras. Como é isso? A gente precisa investir em relacionamento humano. A gente precisa investir em educação emocional para que as pessoas consigam se relacionar e conviver bem. É isso. E um outro fator que eu ia falar, né, que está extremamente preocupante, né, está presente e frequente nesses ataques todos, né, até não só aqui no Brasil, são os fóruns extremistas de uma rede, né, da Deep Web, que é a internet profunda, que diz que inicialmente foi criada para aquelas pessoas que queriam privacidade, mas depois já criaram na rede a tal de Dark Web. Aí ocorre os planejamentos de crime, venda de arma, pedofilia. Quer dizer, é o lado sombrio da internet, né? A Deep Web não é detectável pelas ferramentas de busca que a gente tem, né? Pelo Google. Não dá. Você não encontra, não consegue encontrar. E as evidências indicam que todos esses jovens aqui envolvidos nos ataques frequentam um fórum chamado Dogolachan, que é da Deep Web, eu li internet, sobre isso. né? Considerada obscura. Então, que pessoas anônimas incitam crime de ódio ou intolerância, sejam atos terroristas, são incentivos ao crime. Incentivo ao suicídio. Ao suicídio, né, que chama até de terrorismo doméstico. E a gente novamente se pergunta, e eu passo essa pergunta a Danilo, essas pessoas atraídas por esses grupos têm um perfil psicopata
Ou seja, também todos os jogos que gostam de jogos violentos podem se tornar terroristas, assassinos. Assim, é importante a gente levar em consideração uma coisa crucial, Márcia. Você ter traços psicopáticos em si só não é suficiente para que a pessoa desenvolva um prazer com relação a esse tipo de tema. Não. Tem mais a ver com a outra coisa que eu acho que é mais basal. É um vazio existencial. A pessoa que não consegue encontrar sentido existencial fica buscando aqui e acolá de forma aleatória funções para a vida, sentidos para o viver, e às vezes na falta de uma orientação, de um amparo, na falta de um relacionamento saudável para poder lhe dar referências, lhe dar exemplos a seguir, ela acaba tendenciando a esse tipo de curiosidade mórbida. Por que eu digo que não é necessário só o traço psicopático? Porque a gente vai encontrar psicopatas nas igrejas, a gente vai encontrar psicopatas nas religiões as mais variadas, nos contextos espirituais. Então isso também é importante a gente levar em conta, tá? Que não é só o traço psicopático que leva a isso. Mas aí, falando disso, você levantou uma coisa que é muito importante a gente desmistificar. Falando-se em psicologia científica, eu não estou falando aqui de empiria, não estou falando aqui de achismo, estou falando de psicologia científica. Não há correlação estatística relevante entre o uso de games e os atos criminosos. Não há uma correlação. Necessariamente quem gosta de jogo não é um potencial assassino. Não há uma correlação. Se a gente for ver a quantidade de videogames vendidos no Brasil é muito inferior à quantidade de games vendidos na Coreia do Sul, vendidos no Japão. Agora, se você comparar os crimes por morte violenta dos três países, você vai ver que o Brasil é muito maior. E aí vem uma hipótese que os pesquisadores vão levantar, que eu acho que é bastante pertinente, bastante apropriada, é de que a gente tem que comparar também o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano desses países. A gente precisa comparar a educação desses países, a habitação, a segurança, o acesso à informação, a alimentação, a nutrição adequada. A gente tem que levar em consideração todo o entorno, a pobreza, a miséria, a opressão, a exploração. A gente tem que levar em conta tudo. Enfim. Não é só o fato de ter usado... É claro que eu estou falando aqui quando a gente usa corretamente o videogame. Eu acho um problema existir uma classificação indicativa para um game especificamente. Por exemplo, 16 anos, 18 anos e tá um menino de 12 jogando. Eu acho isso um problema. É verdade. Tá? Isso é um problema. Porque o videogame tá lá dizendo claramente que o jogo foi feito para pessoas com mais de 16 anos. Não é para estar com um menino de 8 anos jogando. E cada dia eles estão tá? mais cedo. Isso é importante deixar... Eu estou levando em conta que se respeite a classificação indicativa do jogo. Certo. Tá? Entendi. Agora, a gente vê o quê? Que as famílias são muitas vezes tão negligentes que às vezes compra o jogo pro menino e nem olha a classificação, nem observa como é o jogo para ver se é apropriado ou não. E não quer nem saber. Deixa o menino assistir qualquer filme. Ele tá em casa, tá em segurança. Eu tenho um e-mail de Luciana, eu achei curioso. Ela pergunta assim: boa tarde. O que demonstra, Danilo, um jovem que sofre um grau alto de influência de outros jovens? Quando a gente tem isso é bem importante porque é muito comum na adolescência, tá? E o é o que peso você falou, das vazio. relações de pares. Tá? Os pares. Você, nesse momento, está construindo o que a gente chama em psicologia social de identidade. A sua noção de identidade vai, geralmente, caminhar junto com a noção de estigma. Se você não está identificado com o grupo, você é estigmatizado. Você é visto como outro. Como o que está lá. Não tem a ver comigo. Sim. Então, essa noção de identidade, eu vou criar uma noção e vou criar grupinhos. Os grupinhos, as panelinhas, as gangues, sabe, grupos em geral. A gente vai se vincular a grupos. E muitas vezes eu vou investir tanto na noção de identidade que eu vou dissolver minha própria personalidade para caber naquele grupo, naquela mentalidade grupal. E você concorda que a culpa é, digamos assim, diluída
Sim. Dividida entre todos, então pesa menos. Vira anônima, né? Você vira só mais um, vira só estatística. Então, de certo modo, o que eu fizer, na verdade, foi o grupo que fez, não foi só eu, né? Então, isso também é importante a gente tomar cuidado, porque isso não nos exime de responsabilidades. Claro que não. Tá? E aí, o que acontece? A pessoa se fixa no que ela mostra para o mundo. Ela começa a acreditar que ela é o que mostra para o mundo. Né? Ela fixa na chamada persona, que é justamente essa forma que a pessoa lida com o que o meio demanda dela. Né? Óbvio que a gente usa várias pessoas. Eu com minha mãe sou uma pessoa, eu aqui na rádio falando com você sou outra pessoa. Isso. Mas ainda assim eu sou a mesma pessoa, não Sim. estou sendo falso, Sim. não estou forçando a barra. Não, eu sou a mesma pessoa. Sim. Só que, obviamente, que com minha mãe eu tenho um grau de intimidade que é apropriado, que aqui não seria apropriado. Né? Então eu São continuo. comportamentos. O problema é quando eu começo a achar que eu sou o que eu mostro pro mundo lá na rede social. E aí eu vou investir nisso e eu vou quebrar a cara, e eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldade, porque eu vou ficar muito preocupado com o que o outro fala de mim, com o que o outro comentou da minha postagem, com quantos likes teve a foto que eu postei anteontem. Eu vou sofrer com isso, eu vejo isso cada vez mais na clínica com os adolescentes. Eles muito preocupados com o impacto da sua presença virtual na rede social. É verdade. E adultos também. Sim. E o que eu já praticamente a gente não tem mais tempo, mas eu quero falar de duas. Uma, você me orientou, me indicou uma matéria, né, numa revista, mas eu li toda, mas eu vou fazer algumas considerações que minha filha também me mandou, que é com relação ao YouTube Kids, né? Que aí os pais acham que foi lançado para dar segurança, é um espaço para as crianças, e o que está ocorrendo? Conteúdos daquela imagem do Momo, que, né, que incitam as crianças ao suicídio, e alertar os pais, aproveitar, e quero que você faça algumas considerações com relação a isso. Isso. Existem pequenas inserções nos vídeos para crianças, olha para isso, para crianças, pequenas inserções de um personagem chamado Momo, que fica dizendo para as crianças, por exemplo, buscarem na casa onde estão os objetos cortantes. E ficam ensinando onde é que elas devem cortar, porque se não cortarem, ela vai de noite assustar na cama da criança quando ela estiver dormindo. Então, falas como essa precisam ser supervisionadas. A gente não assiste o YouTube junto. Kids não é mais seguro. Não, acho que nunca foi. Nunca foi. A gente precisa estar junto, a gente precisa assistir o conteúdo das crianças. Porque YouTube não é babá. A gente não pode deixar, assim como televisão não é, a gente não pode deixar a criança lá e fazer nossas coisas simplesmente como se aquilo ali fosse uma coisa tranquila e segura. Tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente existem pessoas mal intencionadas no mundo. Graças a Deus a maioria das pessoas não é mal intencionada. Graças a Deus a maioria das pessoas tendem ao bem. Isso é bom a gente deixar claro, mas existem as exceções que são muito perigosas, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, por favor, supervisione seu filho, seja próximo a seu filho. Não permita que ele tenha acesso a conteúdos, qualquer que seja o conteúdo, sem que você esteja próximo. Eu já assisti desenho animado em TV fechada, falando de tema que não era para criança na faixa etária da minha filha, por exemplo. Então, é preciso a gente tomar muito cuidado. Não adianta. E finalizando, Danilo, né, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, que as famílias não deixarem de ser omissas, né, porque a gente vê que o perfil dessas pessoas, a gente começa a aparecer, a investigar a respeito da família, e a gente vê o abandono, a gente vê a falta de diálogo, reforçando o que você falou, a falta de limites, a carência afetiva, né? E a gente vê que o que é que acontece no final? Você perde o controle, o avô tomando susto porque criava e não imaginava que o filho... Então, a família é imprescindível, assim. Precisamos é o primeiro núcleo. Investir em relacionamento, melhorar nossas relações familiares, melhorar nossas próprias emoções, aprender a lidar com frustração, saber ouvir não. E para saber ouvir não, a criança precisa ouvi-lo, senão ela nunca vai aprender, né? Então, muito obrigado, Márcia, obrigada a você, pela oportunidade de poder dialogar um pouquinho sobre esses temas tão importantes nas nossas vidas. Obrigada a você. E eu acho que a gente tem que estar sempre cobrando, né, mais políticas públicas
em relação à saúde mental. Sem dúvida. E muito obrigado. Veja se tem um ouvinte rapidinho aí, que a gente já está terminando, já acabamos, mas vamos... Alô? Alô? Eu acho que não, então eu vou me despedir. Obrigado aos ouvintes, obrigado a Danilo primeiramente, e obrigado aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça, amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos, com Evanildo Fontes Reis Moura, a produção de Danilo Alves. Fique com Deus e até amanhã. Foi ótimo, Danilo, e a gente tem que falar, eu fico feliz quando a gente